Bem, passamos agora a ouvir Antônio Carlos Rosa de Oliveira Júnior, ele é diretor executivo do Fundo Nacional de Saúde, também pelo tempo de 20 minutos, e, por favor, conte com o apoio da nossa colega. Obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite, Débora, ao secretário Cristiano. É um prazer estar aqui, mostrar um projeto que vem há 4 anos sendo maturado e ainda não está completamente concluído, pela sua complexidade, mas acredito ser um avanço na lógica de transferência de recursos. Enfim, o Fundo Nacional de Saúde, o qual estou representando, ele é o responsável, né, pelos recursos da saúde, algo em torno de 120 bilhões, e parte desses recursos são transferidos de forma convenial. A sua grande parte é através das transferências fundo a fundo, de acordo com a Lei Complementar 141, né, envolvendo, então, os entes subnacionais. E o que nós vamos mostrar aqui, na realidade, 2 anos para tentarmos viabilizar o termo, de 2013 para cá, discutindo dioturnamente o formato mais adequado e com possibilidade de expansão a todos os recursos públicos utilizados. Bom, para quem acompanhou a implantação do CIAF, 85, 86, chega à conclusão que não há nenhuma comparação com a implantação do SICOMV, até porque, né, com toda a tecnologia disponível hoje, se torna mais fácil, né? O difícil é a gente tentar se complicar com a forma de pensar, com a forma de conduzir os processos, dominando a ansiedade, né? Porque com o advento da informação, da tecnologia, os tempos ficaram menores. E a responsabilidade pela transparência aumentou consideravelmente, como a minha participação aqui também agrega um pouquinho mais de responsabilidade, além de toda essa que a gente já tem, né? É óbvio que um sistema desse, um projeto, não é possível fazer de forma individualizada, né? Você tem uma equipe multidisciplinar, né? Os colegas da saúde estão aqui espalhados, né? Passaram pelo processo de discussão. Bom, eu vou começar aqui para a gente... Eu tenho que ficar olhando para ela aqui, que ela é a pessoa mais importante agora, para não... né? É um produto de um termo de cooperação entre o Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional de Saúde, e a Universidade Federal de Santa Catarina. Ele consiste no desenvolvimento de uma metodologia de gestão de risco integrada, sistema de raciocínio baseado em casos. Possibilita a utilização de diversas variáveis definidoras de objetivos e indicadores. Eu tenho uma certa experiência nisso e vou dizer para vocês, definir indicador de variável não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas, depois de muitos tapas e beijos, a gente conseguiu, né, entrar num escopo que fosse viável a sua implementação. É óbvio que as variáveis definidas nesse projeto são definitivas enquanto duram. Obviamente, outras variáveis, assim que tivermos governabilidade sobre o seu monitoramento, a sua composição, poderão ser incorporadas ao processo. Mas como dizem, né, é o que tínhamos para a hora. Possibilita análises isoladas e agrupadas. Agrega uma inovação em tecnologia, possibilitando a utilização de ferramentas para tomadas de decisões sobre qualificação técnica e operacional de entidades no que se refere a indicadores de eficiência e eficácia. Não vou falar de efetividade, porque é um assunto agregado a esse projeto, mas, obviamente, né, uma grande questão que se coloca em torno de convênios é que ele não termina enquanto acaba. Alguém tem que olhar se aquele objetivo, aquele objeto, durante um certo tempo, se mostrou realmente efetivo. E aí é que acho que não fizemos isso ainda, né? Nosso objetivo de quem aprova a prestação de contas encerrou, vai lá, faz os registros contábeis e tchau e benção e vamos para o próximo. Mas e o recurso que foi colocado, como é que fica? Está trazendo
aquele objetivo que foi aprovado no mérito para a sociedade? A gente imagina que sim. Imagina. Não temos a demonstração efetiva disso. Bom, atualmente não temos registro na Administração Pública Federal de um sistema gerencial que aponte vulnerabilidades na capacidade técnica e gerencial de órgãos e entidades que apresentam proposta para recebimento de recursos da União. Cumpriu lá uns quesitos, manda o recurso, eu vou ver essa capacidade técnica quando? Quando eu estourar a tomada de conta especial. E aí fica a pergunta. Eu cumpro todas as regras, recuperei o erário. E o prejuízo causado à sociedade pela não aplicação do recurso? Quem afere esse recurso? Ninguém, né? A sociedade acaba pagando o pato, mas a gente recuperou o erário. O recurso foi devolvido de forma corrigida, atualizado monetariamente, pelos sistemas débito, TCU, etc. Então, dentro da legalidade nós cumprimos. Mas e o serviço? Aquele objetivo que foi dado para a obtenção do mérito, quem é que vai pagar aquilo? A sociedade paga por deixar de ter o serviço prestado. O que motivou a gente? O grande volume de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, o grande número de convênios em tomada de conta especial. Chegou um momento que praticamente 1/3 dos recursos de convênios estavam virando tomada de conta especial. Tem alguma coisa errada. A área de tomada de conta especial é maior do que a área financeira que libera o recurso, devido a problemas de execução técnica e o gerencial das entidades. A entidade está preparada a receber o recurso? Necessidade de um Ministério da Saúde dispor de uma ferramenta capaz de identificar proativamente os riscos relacionados às transferências de recursos públicos destinados à saúde. E aí, em 16 de dezembro de 2013, firmou-se o termo de cooperação com a universidade para essa finalidade. Em 2014, foi publicado o Acórdão 2754 do TCU, que recomendou ao fundo que estabelecesse indicadores de desempenho a serem utilizados como critérios de seleção das entidades para celebração de convênios ou outro instrumento congênero. Quer dizer, parece que estávamos adivinhando que iria sair o acórdão. Então, com a publicação desse acórdão, obviamente nós já tínhamos um acúmulo nesse estudo de que viabilizasse, então, o cumprimento dessa recomendação. O que é o sistema de gestão de risco? Ele é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar da Universidade de Santa Catarina, com apoio técnico de especialistas do Fundo Nacional. O projeto passou por várias etapas de discussões presenciais e online de desenvolvimento ao longo do tempo, de modo a abordar todos os pontos essenciais para os objetivos do projeto. Definimos, então, 18 indicadores, com 54 regras de análise de risco, abrangendo as etapas de cadastramento, celebração, análise, execução, prestação de contas, de convênios, etc, etc, etc. A identificação desses indicadores e regras a partir de análise de dados constantes nos sistemas do fundo, nós utilizamos uma base histórica de 10 anos com infinidade de registros. O sistema trabalha com indicadores temporais, intervalos entre cadastro, aprovação, celebração, técnicos, números e tipos de pareceres de aprovações, ressalvas, pendências, reformulações, ajustes, e financeiro, repasse de parcelas e sua execução. Qual é o tempo ideal para um convênio cumprir o ciclo todo? Qual é o número de reformulações ideal a acontecer para que se viabilize o encerramento daquele convênio? Então você vai de 0 a, não vou dizer o infinito porque seria demais, mas você vai de 0 a um número maior, muito maior do que 0. Então o tempo, temos convênios 2005, 2004, hoje podemos dizer que a partir de 2007 nossos convênios todos estão sob um controle absoluto, mas você não consegue cumprir um plano de trabalho de um convênio que teve um plano de trabalho aprovado em 2004, 2005, quiçá 2009, 2010. Então, e aí? Você cumpriu toda a parte legal, mas você não teve êxito na onde? Naquilo que interessa, na execução, com a consequente implantação do serviço que foi dito de forma brilhante
na justificativa para a obtenção do recurso público. Então, para dar só um exemplo, e aqui ficou muito pequeno, mas são os indicadores de acordo com todo o ciclo do convênio. A análise individual do indicador 1, indicador são 18, então você pode expandir. Na verdade, o meu objetivo aqui era só dar ideia para vocês, porque em 20 minutos eu não vou conseguir mostrar absolutamente o conteúdo desse projeto. Mas a ideia, com certeza, em 20 minutos eu consigo passar para vocês. E aí, um mapa georreferenciado, nós vamos ter, inclusive, a possibilidade de saber, através de satélite, se aquele endereço que está lá na burocracia, no preenchimento de ficha, condiz com a real localização do endereço do que foi dito nessa burocracia. Temos exemplos já de que alguns pontos ficam no meio de uma rua. Então, para resolver isso, manda-se uma equipe para fazer pode ser erro do georreferenciamento, pode ser erro de endereço. Olhando uma base de 10 anos, você verifica que uma situação é muitas vezes interessante. Interessante. De que forma? Você tem 2, 3 objetivos no mesmo lugar, em anos diferentes. E aí você tem como avaliar, verificar, porque você tem toda a tecnologia, de forma organizada, à sua disposição. Qual o objetivo dessa nossa proposta? Né? É reduzir ou mitigar a níveis aceitáveis os riscos que são inerentes ao processo de tomada de decisão quando da análise das informações das entidades que se habilitam, né, à celebração de convênios no Ministério da Saúde. Né? Então, dessa forma, se privilegia a gestão proativa dos recursos. A intenção não é buscar o recurso de volta, é fazer com que esse recurso se transforme em serviço colocado à disposição da sociedade. Então, com todo o acompanhamento, não é porque você identificou um risco sério na análise de mérito que você vai deixar de fazer o convênio com aquela entidade. Você vai chamar os pitbulls para ficar acompanhando de uma forma mais firme, mais próxima, a execução daquele recurso, evitando que isso venha a virar tomada de conta especial. E aí toda aquela parafernália que todo mundo conhece, eu não preciso falar. Agora, é evidente que para isso você vai ter que ter uma estrutura adequada, sob pena de estar realizando uma gestão temerária. Você tem uma capacidade de fazer muitos convênios, mas não tem uma capacidade de fazer o acompanhamento. Isso é gestão temerária. E os órgãos de controle estão com olhos de lince em cima disso. Então, se você tem que fazer uma adequação na sua estrutura de acordo com a capacidade que você tem de fazer o monitoramento, o acompanhamento. Obviamente, um sistema bem implementado não precisa ter uma quantidade de pessoas, basta você trabalhar com a inteligência e trabalhar numa amostra pontual, de acordo com aquilo que o sistema vai apontar para vocês. Então, na realidade, esse é o escopo. E como é que ele está atualmente? Dimensionamento da carga de infraestrutura, observação dos tempos de respostas das análises, latência da rede. E você vê que a infraestrutura tem que estar bem adequada, né? Não é como você tem que se justificar por que você fez um convênio para desenvolvimento de um sistema em um determinado município que sequer tem a capacidade de acesso à internet. Então, tem algumas questões básicas que têm que ser vistas antes de você fazer o convênio, porque senão você vai levar um tempo grande, né, cláusulas suspensivas que são intransponíveis, etc. Então, para que fazer o convênio? Então, faça o convênio de acordo com a capacidade efetiva do contexto daquela região. O tempo de resposta dos bancos de dados e dos serviços de terceiros, nós já temos algo em torno de 80% já praticamente efetivado. Avaliações e revisões do modelo apontando quais conhecimentos necessitam ser ainda inseridos na base e quais os riscos adicionais que ainda deverão ser codificados, algo em torno de 80% também. Validação da versão final, e essa etapa está em fase de testes e depende ainda da finalização das etapas acima, algo em torno de 60%. Então, esse cronograma vem sendo rigorosamente acompanhado,
com todo o problema de agenda que temos, de compatibilização dos diversos técnicos do fundo, com a equipe multidisciplinar da universidade, mas estamos avançando. A segunda validação da versão do modelo de gestão de risco, implementação de melhorias levantadas durante a validação, já ocorreu. Implantação e treinamento junto aos especialistas do Fundo Nacional de Saúde, validação da versão 1.0, vai se dar por parte do fundo através das necessidades de alterações do modelo de gestão de risco. Implantação das melhorias levantadas após a validação, aceite formal e abertura de modo de manutenção do modelo de gestão de risco. E o estágio atual, que eu imputo como super importante, por tudo que já foi falado aqui, né, é o interesse do Departamento de Transferências Voluntárias em implementar a metodologia e ampliar o escopo do projeto junto ao SICOMV. Quer dizer, nós estamos fazendo isso de uma forma localizada, né? Apresentamos já esse projeto a Débora e equipe, e agora, né, sem prejuízo de encerrar o nosso ponto focal, evidentemente, mas com uma possibilidade de já termos um grande caminho andado que vai viabilizar, né, uma mudança de paradigma em todo esse processo de transferência de recursos aos entes que solicitam, né, esta contribuição da União. Então, eu, como servidor público já há alguns anos, praticamente entreguei aqui, porque eu falei da implantação do CIAF, né, mas até um pouquinho antes. Então, vejo como uma adequação necessária, passou da hora que nós temos que parar com esse negócio de estar mandando o recurso e torcer para o anjo da guarda que ele seja bem executado lá na ponta, que a gente sabe que o anjo da guarda não vai fazer a execução. Quem vai fazer a execução são os gestores. E você tem que ter dentro do ciclo da gestão pública o acompanhamento, o monitoramento, para evitar ter que buscar esse recurso de volta aos cofres da União, porque não é esse o interesse. O interesse é que, efetivamente, o serviço nos seus parceiros, nos seus entes subnacionais, efetivamente seja colocado à disposição da sociedade. Era isso. Obrigado pela atenção. Grato, Antônio Carlos. Obrigado também pela observância do tempo. Nós passaremos já imediatamente a condução, então, da próxima apresentação. Convidamos a falar a Bianca Oliveira Medeiros, ela é coordenadora do Departamento de Fomento ao Desenvolvimento Sustentável. Você tem a palavra.